Hoje eu vim fazer um vídeo aqui com a Tatiane, tá? Ela faz um trabalho aqui no Canadá sobre recrutamento, tá? Então, eu chamei ela para falar a respeito do trabalho dela, como que funciona o processo de recrutamento aqui no Canadá, que a gente está acostumado no Brasil, como que funciona no Brasil, né? O que a gente faz para conseguir uma vaga no Brasil, para conseguir uma entrevista, tá? E aqui no Canadá é diferente, tá? Então eu chamei a Tatiane para falar aqui a respeito disso e o trabalho que ela faz com relação a isso enfim, na área de recrutamento. Então, Tatiane, fique à vontade aí. Gostaria que você se apresentasse, queria agradecer, né, sua participação, sua disponibilidade, seu tempo de estar aqui com a gente explicando aí esse processo. Então, antecipadamente, queria agradecer. E eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua trajetória, né? Quem é a Tatiane? E se foi fácil chegar aqui no Canadá, né? O pessoal que está no Brasil acha que é moleza, que vai vir aqui, vai ter tapete vermelho chegando no aeroporto. Então, cuidado para o pessoal aí. Bom, eu que agradeço, Rubens, pelo convite. É muito bom trazer um pouco de informação para o pessoal. Eu acho que a gente que está aqui, a gente tem esse dever, né, de compartilhar um pouco da nossa história. Eu estou aqui no Canadá já fazem 3 anos, há 2 anos e meio atuando como recrutadora. O Canadá fala que a gente recebe um passaporte para um parque de diversões, né? Só que a maioria do tempo a gente fica na montanha-russa quando a gente chega aqui. Uns levantam a mão, outros gritam, outros querem descer. Eu falo que é uma trajetória, assim, muito... tem muitas recompensas. Eu vim para estar estudando e acabei aí tendo a oportunidade de continuar aqui no Canadá. Mas eu falo que é para os fortes. O Canadá é para os fortes. Até porque tem essa questão de transição de carreira, né? Então, eu estou atuando aqui como recrutadora, mas eu não atuava como recrutamento no Brasil. Então, eu tinha uma formação generalista, sou formada em administração, e sempre trabalhei aí com vagas generalistas, né? Então, esse é o maior desafio aqui no Canadá para a gente se realocar no mercado. E eu, como recrutadora, eu senti aí vontade de ajudar ainda mais, né, principalmente a comunidade brasileira, fazendo esse preparatório para o pessoal conseguir aí encontrar o trabalho de uma maneira mais rápida, mais eficiente, que eu acho que se a gente bater um pouco a cabeça, não precisa todo mundo bater a cabeça, né? A gente consegue aí fazer com que o pessoal se realoque no mercado de trabalho o mais rápido possível, consiga aí fazer um trabalho bacana, né? Principalmente aqui com a comunidade brasileira. Eu estou aqui em Toronto, eu cheguei em 2017 e todo esse tempo aí eu passei por várias experiências, né, de trabalho que eu falo, porque eu já tinha morado nos Estados Unidos há 12 anos atrás, então eu já sabia o que me esperava o Canadá nesse sentido, né? Eu sabia que eu ia ter que começar do início, então eu peguei minha experiência dos Estados Unidos, que eu trabalhei como babá, eu utilizei aqui no Canadá quando eu comecei a estudar, porque eu queria entender um pouco o mercado antes de eu começar a atuar aí de acordo com a minha profissão. E aí eu fiz um college, e aí esse college era um college generalista também, era um college de business, e eu acabei aí fazendo o meu co-op com recrutamento, e foi aí que eu me descobri, né? Porque eu sempre fugi de recursos humanos no Brasil, porque para mim era sempre relacionado a benefícios, a todos aqueles cálculos trabalhistas. Então, quando eu me encontrei, né, de poder lidar com pessoas, fazer networking, que é a base aqui do Canadá, né? Fazer networking e conectar pessoas, foi que eu realmente me encantei e estou aqui aí. E eu quero agradecer a essa oportunidade, que eu acho que é mais um canal, né, que você tem para ajudar o pessoal nessas informações, nessa questão do networking. E vamos lá, vamos ver o que a gente consegue compartilhar hoje com o pessoal aqui sobre esse tema. Legal. No Brasil, né, eu tive alguns trabalhos no Brasil e ultimamente, nos últimos
nos últimos 15 anos eu tinha minha empresa, então eu não estava no mercado de trabalho procurando trabalho, né? Mas basicamente no Brasil a gente vê o anúncio de uma vaga, né? Tenta entender quais são as qualificações para aquela vaga, né? Tenta estudar um pouco a respeito da empresa, o que a empresa faz, né? E a gente pega o nosso currículo, basicamente entra ou no site da empresa ou provavelmente no site da empresa e manda o nosso currículo, né? Muitas vezes com uma cover letter, né? Eu não sei como que chama em português, uma carta de apresentação. Então, basicamente é isso. E eu pelo menos, né, no Brasil, eu tinha um currículo, né, que tinha lá 7 páginas de currículo com toda a minha experiência, e para qualquer vaga que eu fosse aplicar, eu mandava aquele currículo, né? E muitas vezes também eu procurava saber se eu tinha algum conhecido na empresa para poder me indicar, né? Que isso eu sei que no Brasil faz muita diferença, né? Que o QI, né? Quem indica. Quem indica. Né? Então, basicamente no Brasil, o pouco conhecimento que eu tenho sobre recrutamento no Brasil, como candidato, né? É dessa forma. Agora, vamos imaginar o pessoal que vai ver esse vídeo, né? Que são pessoas que são brasileiros, que estão acostumados lá com o mercado brasileiro e procuram uma vaga aqui no Canadá, né? Querem uma job offer aqui no Canadá. Então, assim, o que eu preciso fazer? Imagine assim, Tatiane, eu tô aqui no Brasil e quero procurar uma vaga, né? No meu caso aqui, eu falo bastante, né, para os motoristas de caminhão. Então, eu quero uma vaga de motorista de caminhão. O que eu preciso fazer? Né? Onde eu procuro? O que eu preciso fazer? Como que eu me preparo para essa vaga? Então, vamos lá. Eu acho que é muito importante a gente deixar claro, Rubens, eu estou aqui no Canadá há 3 anos e as pessoas me perguntam muito, né? Como que eu consigo essa job offer para eu sair do Brasil e vir para o Canadá? Então, acho que é importante a gente esclarecer que a contratação de alguém fora do Canadá tem um custo para a empresa, né? Um custo com relação ao investimento financeiro, porque a empresa precisa provar, né, que não tem uma pessoa, não tem um canadense para estar fazendo esse trabalho. E a empresa também precisa aguardar, né, porque é um processo que tem aí tem uma demanda aí de tempo, né, para acontecer. O que acontece é, muitas empresas da área de TI, elas contratam diretamente do Brasil, tá? Então, acho que é importante falar para o pessoal que, inclusive, tem algumas empresas, principalmente tem um pessoal de Montreal que faz esse recrutamento também direto do Brasil, através de sistema, tem um pessoal de Quebec que faz esse recrutamento. Então, isso é muito importante, as pessoas terem conhecimento. Mas eu estou na área de administração, eu estou na área de marketing. O que eu tenho visto, as pessoas se realocarem, mas, por exemplo, a pessoa já trabalha numa empresa e essa pessoa vem transferida para o Canadá. É o que eu tenho visto. Mas, assim, aplicação e vindo direto, realmente eu não tenho conhecimento. Então, acho que esse é um ponto bacana para a gente deixar claro para o pessoal, porque existe muito essa questão do pessoal, vou fazer aplicação no Job Bank, né, que é o site do Canadá, para saber se eu vou ser contratado. A outra questão é a questão do inglês, né, que o inglês ele é muito importante. Então, as pessoas acham que, eu estou com meu inglês intermediário, eu vou aplicar para as vagas e vou ser contratado. Só que não. É muito importante a gente deixar isso claro, porque, assim, hoje, mais do que antes, com a questão do Covid, muitas pessoas estão disponíveis no mercado. Então, a questão da fluência do idioma conta muito. Até porque, se você precisa fazer uma contratação rápida, uma contratação imediata, você não precisa perder tanto tempo com treinamento, e a questão do idioma é fundamental. Por que eu falo isso? Porque antes eu estava contratando mais pessoas, né, com nível intermediário de inglês, e hoje nós passamos a contratar somente pessoas que estão aí com nível avançado. Então, o idioma ele é crucial na questão Canadá. E eu gosto de dar esse exemplo. Se um francês chegar no Brasil e ele não
sabe falar português, quais são as chances, inclusive, dele trabalhar como garçom, como, né, num bar, enfim. Então, essa visibilidade é muito importante para quem está fazendo o Plano Canadá. E se você, por exemplo, já está para chegar, né? Então, por exemplo, se você já fez algum processo específico, você vai chegar com a sua residência permanente, ou você vai chegar aí com o seu work permit, ou você vem a estudo, ou você vem aí com o seu full-time work permit, que é a permissão para você trabalhar o período integral, a estratégia ideal é você começar pelo networking. E eu vou dar, inclusive, o exemplo do seu canal, Rubens, porque assim, o seu canal já é um exemplo de networking. Eu tô vendo que você tá trazendo muitas pessoas, tá trazendo muita informação pro pessoal. E então é isso, você tem que começar a se conectar com pessoas que estão no Canadá, por exemplo, para começar a construir a sua rede, começar a construir essa base de contatos, para que na hora que alguém precisar te indicar, você já tem aí o QI, né, Rubens? Então, eu acho importante falar isso, porque o network, ele é crucial. O maior erro das pessoas que chegam no Canadá é só ficar fazendo aplicações online. E tem que ter tem que ter um equilíbrio, né? E qual que é esse equilíbrio ideal para a busca de emprego? É investir 80% do seu tempo com networking e 20% com aplicações online. Por quê? Porque existe sim a possibilidade de você ser contratado por uma aplicação online, eu conheço bastante gente, mas também existe a possibilidade de você usar o seu networking para você chegar lá. Então, o networking, ele é crucial nesse processo aí de contratação aqui no Canadá. Inclusive, assim, você falando, eu estou aqui pensando no meu exemplo, né? Os 2 trabalhos que eu tive de caminhão aqui, o primeiro eu vi o anúncio online, mas fui pessoalmente, né? Liguei, não tinha um e-mail para mandar, tinha um telefone. Eu liguei, o dono da empresa falou, vem aqui. Então, na hora mesmo eu fui, né, e fui contratado. E a segunda vaga, que é o atual que eu estou, que é na Canadá Card, também achei a vaga online, mas eu conhecia uma menina lá, né, a Luciana, que trabalhava na empresa também. Na hora eu apliquei e chamei ela. Falei, Luciana, me ajuda aí, né, dá um toque e tal. Então, com certeza, aí o network é muito importante, né? Então, assim, só recapitulando, o Tatiane, com relação a job offer, né, quem está assistindo o vídeo, né, o job offer é o último passo, né, para a hora que você for colocar seu plano do Canadá, né, eu já falei aqui, né, tem que ter o inglês, tem que fazer a prova do IELTS, o CELPIP, tem que ter a experiência, né, tem que ter a escolaridade reconhecida, tá? E no caso de caminhão, tá? Ninguém vai te dar uma job offer se você não tiver a carteira. E para ter a carteira, tem que estar aqui no Canadá. Então, o que você comentou, né? Aí no Brasil, eu recebo muitas perguntas no meu canal, pessoal perguntando se ninguém vai lá recrutar no Brasil. Não vai acontecer de ninguém recrutar motorista de caminhão no Brasil. Por quê? Para ser motorista de caminhão, tem que ter a carteira. Tá cheio de gente aqui querendo ser motorista, mas não tira a carteira. Então, não vai ser motorista enquanto não tirar a carteira. Imagine quem está no Brasil, né? Então, tem que vir aqui e tirar a carteira. Aqui em Ontário, é permitido tirar a carteira como visitante. Então, assim, só para deixar claro quem vai ver o vídeo, né, a job offer é o último step. Eu falo assim, pronto, eu estou pronto. Agora, eu só preciso de alguém que me contrate, né? Então, então agora, vamos assim... a minha ideia é falar disso, né? Assim, a job offer, que eu, assim, às vezes eu perco a paciência, sabe? Com o pessoal que me manda perguntas, assim, nossa, como que é o mercado de cinema aí no Canadá? Meu, sei lá como que é o mercado de cinema. Eu tô tentando falar de caminhão e tal. Então, com relação a job offer, né? Todas as outras etapas já têm que estar cumpridas, né? O pessoal tem que entender que não é fácil, é muito trabalhoso, né? Cada item, né? Para falar assim, ó, o inglês intermediário. Pô, tem gente que chama assim, eu tenho inglês intermediário. Não tem, você vai lá estudar e fazer a prova, você vai ver qual que é o seu nível de inglês, né? Então... Isso é importante falar, Rubens, porque
o inglês intermediário, que eu lembro quando eu cheguei nos Estados Unidos como inglês intermediário e era básico. Então, essa questão do idioma é importante falar. E a questão também, eu acho que é a gente passar essa questão da ordem, né? Então, a job offer não é primeiro. Primeiro você precisa se preparar para depois você conseguir a job offer. Entendeu? Exatamente. E mesmo assim, eu tenho muitas pessoas que me falam, pessoal de TI, né, que fala, eu participei de entrevistas, eu fui selecionado no Brasil e não passou no último estágio, né, da entrevista. Por quê? Porque são várias etapas. Então, a pessoa precisa entender que ela precisa estar preparada para todas essas etapas. Tem a parte, isso que a gente está falando aqui, gente, é o feijão com arroz. É o básico que vocês precisam ter. O que o Rubens vem falando é o básico, entendeu? Então, acho que é importante vocês terem essa visibilidade, porque hoje o mercado está mais competitivo, porque hoje, inclusive, as fronteiras, elas não existem mais, principalmente questão de trabalho remoto. Então, muitas empresas multinacionais, elas vão continuar no formato home office depois da pandemia. Então, você está concorrendo com uma pessoa que possivelmente tem um inglês mais fluente que você. Então, não basta ter somente o conhecimento técnico, entendeu? A questão do idioma, ela vai ser decisiva aí nessa questão da contratação. Legal. Fala um pouquinho para a gente do currículo, né, Tatiane? Como que funciona aqui no Canadá, quando uma empresa vai recrutar alguém, que ela espera ver no currículo, né? Não quer saber, por exemplo, eu fiz Senai em 1987, né? Então, se eu vou me candidatar para uma vaga de motorista de caminhão aqui, acho que não é muito interessante falar que eu fiz Senai em 1987, né? Sim, isso é muito importante que você citou nesse ponto, Rubens, porque a gente coloca no resume, porque tem diferença entre currículo e resume, né? Então, eu vou já explicar para o pessoal. Se você está aplicando para uma vaga de emprego, é o resume. O currículo, ele é focado para a área acadêmica, tá? E aí, o resume, ele tem que ter no máximo 2 folhas. E ele tem que ter as informações que são relevantes para a sua contratação. Então, você precisa sempre analisar, né? Isso que você quer colocar no seu resume, ele é relevante ou não para a vaga que você está aplicando. Então, é importante você estudar a job description, a descrição da vaga que você decidiu aplicar. Por quê? Porque isso vai realmente focar em como você vai ajustar o seu resume, porque também tem isso, você não pensa que você vai chegar aqui com um único resume e vai aplicar para todas as vagas. Não, você precisa fazer o ajuste de acordo com a descrição da vaga. Por quê? Porque hoje, se você for fazer uma aplicação online, além de você estar concorrendo com os demais candidatos, você também está concorrendo com o sistema. E o sistema, ele faz uma leitura inicial das palavras-chave. Se o seu resume não passa por essa leitura, ele nunca vai chegar na mão de um humano para ser verificado. Então, isso é muito importante, tá? As pessoas terem conhecimento. Então, você vai verificar o que é relevante e o que não é. E isso é muito engraçado, Ruiz, porque às vezes é uma questão de percepção. Às vezes a pessoa, ela acha que a experiência que ela tem no Brasil é muito mais relevante do que ela está fazendo aqui no Canadá. O que você tem do Brasil, sim, é relevante, só que a partir do momento que você começa a construir a sua carreira profissional aqui, ela passa a ter um peso maior, que nem você falou. Então, é muito peso maior, é muito mais relevante as suas experiências já aqui no Canadá do que o Senai que você fez lá em 1800 e bolinha. Mentira, 1900 e bolinha. Guaraná com rolha, né? Então, isso é muito importante, porque às vezes as pessoas elas não têm essa visibilidade, e isso é crucial na hora de estar fazendo esse ajuste aí no resume. Então, precisa ter essas informações. O que eu quero focar, o que eu quero fazer, qual que é o meu objetivo. Porque quando você também tem um objetivo definido, fica mais fácil aí você ser mais assertivo nas suas aplicações. Então, isso é fundamental para que você tenha essa visibilidade. Só que relembrando, né? Lembra que eu falei da proporção lá do networking com as aplicações online? Então, eu sempre falo que o networking, ele é o atalho da sua carreira profissional. Por quê? Porque você não precisa passar por todo aquele solo árido, todo aquele estresse, todo aquele momento de
meu Deus, não estou sendo contratado. Por quê? Porque você só está aplicando online. Então, quando você faz essa estratégia, você tem grandes chances de se realocar mais rápido. Ou então fazer como o Rubens deu o exemplo dele, fazer uma combinação de aplicações, né, de iniciativa, que é entrar em contato com a empresa, que também isso funciona bastante, e também combinações de aplicação mais o networking para você conseguir aí se realocar. E mais outra coisa também que é crucial vocês terem no resume de vocês são os resultados. O que você teve de resultado na sua trajetória profissional? Porque se você descreve apenas suas atividades, se eu tiver você e um outro candidato que consegue fazer as mesmas tarefas, realmente eu não vou saber distinguir um do outro. O que faz você ser diferenciado dos demais candidatos são exatamente os resultados que você gerou durante a sua trajetória profissional. Então, você precisa destacar isso. Outra coisa que é totalmente relevante é a questão das suas competências comportamentais, que são as soft skills. Basicamente, a gente tem competências comportamentais e competências técnicas. Só para dar um overview aqui, Rubens, a diferença entre elas, para o pessoal entender, se você tem as suas competências comportamentais, são aquelas que você desenvolveu na sua trajetória pessoal, na sua trajetória de vida, na sua trajetória acadêmica. As competências técnicas são aquelas que você estudou. Então, por exemplo, o Excel. O Excel, ele é uma competência técnica que você estudou para dominar a ferramenta. E as competências comportamentais, não, são aquelas que você vai desenvolvendo. Então, existem algumas competências comportamentais que são coringas aqui no Canadá. Então, por exemplo, atendimento ao cliente, as competências que são as competências interpessoais, que é lidar com pessoas, trabalhar em time, é uma competência coringa também aqui no Canadá. Então, isso é muito importante, por quê? Porque nós temos muitas competências técnicas e o que o canadense valoriza são as competências comportamentais. Então, no seu resume, você precisa destacar as suas competências comportamentais. O peso, eu posso dizer que 80% seriam nessas competências. Não que o que você tem técnico não seja relevante. Você tem que entender que a cultura canadense é diferente. Então, você precisa dançar a dança desse jogo, entendeu? Para você visualizar que existe essa diferença. Quanto mais rápido você entender as diferenças, porque tem os cabeça dura, né, Rubens? Que quer fazer o que eles querem. Então, quanto mais rápido você observar, quanto mais rápido você tiver essa mudança de mindset, a maneira como você pensa, mais rápido também vai ser sua inserção no mercado. Olha que interessante, você falando aí sobre as competências pessoais, né? Eu sempre vejo, né? Eu fico pesquisando bastante as vagas aqui para estar inteirado aí no mercado de trabalho. Sempre vejo, né, nas vagas pedindo que tem que saber trabalhar em time, né? Que tem que saber ter o customer service, né? Saber lidar com o cliente. Eu nunca me atentei que você tem que, né, deixar isso claro para quem está te recrutando que você atende aquele requisito, né? Porque para mim aquilo ali não passava de um blá blá blá. Falou, pô, eu quero falar aqui do que eu sei fazer, né? Tá? Então, muito interessante essa diferença aí, principalmente no currículo, né? É muito comum aqui, eu acredito que quase que na totalidade, né, das vagas, é muito importante ter uma boa cover letter também, né? Acho que a cover letter vem antes do resumê, né? Vem assim, é o que chama atenção, né? Inicialmente. Então, você pode falar um pouquinho o que é que se espera na cover letter? Posso sim. A cover letter, ela é um documento muito importante. Existe aí uma pesquisa que foi realizada para saber se o recrutador, ele lê ou não lê a cover letter. E a resposta é sim e não. Sim e não. Por quê? Porque pode ser que ninguém olhe sua cover letter, né? Existe aí uma proporção de 50% de visibilidade da cover letter quando ela é enviada. Então, a gente não pode correr o risco de acontecer do recrutador pensar em receber a cover letter e não conseguir achar a sua cover letter. Então, eu falo atrapalhar não atrapalha, né? Não, atrapalhar nunca vai atrapalhar. Mas se o recrutador pensou e não achou,
talvez é um ponto negativo no seu processo. Então, eu sempre falo para os meus clientes, eu sempre falo no qualquer evento que eu vou, que a cover letter, ela é importante, sim, para que você tenha aí exatamente a chance, né, de não ser eliminado. E eu gosto de trabalhar com a cover letter que você consiga impactar o recrutador, né? Por quê? Porque o formato de cover letter vocês podem pegar no Google, vocês vão achar vários modelos, mas o importante hoje é como você vai cativar aquele que está lendo o documento, né? Então, eu acredito que a estratégia sempre é você pesquisar sobre a empresa e sempre trazer alguma informação que seja alguma informação que a empresa tem nas redes sociais, que são informações atualizadíssimas, né? Geralmente, quando eles postam nas redes sociais é porque é algo que está acontecendo no momento. E que você linke isso com a vaga que você está aplicando e como você pode contribuir para a empresa. Dessa maneira, é uma forma de você se destacar perante os demais candidatos. Porque modelos de cover letter, gente, vocês vão achar vários. Vocês podem ir lá no Google, vocês vão achar. Mas o que você tem de diferente? Como você vai fazer isso diferente? Então, eu trabalho muito na questão de surpreender quem está recebendo a informação, entendeu? E aqui no Canadá eles gostam muito, né? Eles são muito educados. Então, se você utiliza essa estratégia, as chances são maiores aí de você cativar o recrutador, o hiring manager ou qualquer outra pessoa aí que está te ajudando no processo de recolocação. Legal. Você falou em rede social, né? Eu tinha feito uma anotação aqui. Então, olhando assim um processo de contratação cronologicamente, né? Primeiro vem a cover letter, né? É o que me chama a atenção. Depois vem o meu resumê e aí eu acredito que vem o LinkedIn, né? Isso. É onde o recrutador já falou assim, deixa eu dar uma olhada nesse cara aqui, quem é ele, né? Então, aqui também eu entendi que aqui no Canadá é muito comum, né? Cada vez mais aí a utilização do LinkedIn, né? Aqui no Brasil Sim. a gente não dá muita importância, não, né? O LinkedIn, ele é crucial porque você já consegue utilizá-lo antes mesmo de começar as aplicações, porque ele vai ser a ferramenta relevante para começar seu networking, entendeu? Então, o LinkedIn, ele é a plataforma hoje que os recrutadores utilizam, mas é a maneira ali que você tem para você se conectar tanto com as empresas, porque você precisa saber o que as empresas estão fazendo, então é uma maneira de você seguir empresas, é uma maneira de você seguir aí órgãos do governo, por exemplo, empresas, e começar a construir a sua rede de networking profissional, tá? Então, o LinkedIn, eu acredito que ele vem até antes, Rubens, porque hoje, por exemplo, eu estou trabalhando com pessoas que estão no Brasil e estão para chegar, né, por conta do que aconteceu com a pandemia, mas eles já estão trabalhando com o LinkedIn aí, já estão fazendo trabalho voluntário, online aqui no Canadá. Então, assim, ele é uma ferramenta que você consegue aí antecipar bastante coisa, entendeu? Quanto mais você utilizar, até porque ele tem essa questão que você consegue trabalhar suas competências, então ali você tem as suas competências, você consegue destacar suas competências comportamentais, você consegue destacar suas competências técnicas, você consegue ali, de qualquer maneira, ser encontrado pelos recrutadores, né? Então, você já consegue sentir, inclusive, como está o seu perfil. Como que está o seu perfil? Você já está recebendo buscas, né? Você já está aparecendo nas buscas dos recrutadores, então ele é uma ferramenta aí super relevante para quem está pensando aí em vir para o Canadá. Foi uma pergunta que me surgiu agora. Tem o LinkedIn pago, né? Que você tem um plus lá, né? Você acha que compensa pagar, ou, sei lá, vamos dizer que assim, eu vou ficar 2 meses procurando vaga. Se eu resolver ficar 2 meses pagando o LinkedIn para ter mais informações, né? Eu vou ter melhor visualização disso, né? Você acha que compensa? O LinkedIn pago, ele não te dá nenhum benefício na questão das buscas, tá? A única coisa que ele te dá é que você consegue fazer abordagem com as pessoas diretamente, sem passar por aquela solicitação, entendeu?
Então, ele te dá essa possibilidade e tem alguns cursos ali, geralmente tem a plataforma do LinkedIn, tem os cursos disponíveis para quem também faz aí faz parte do Premium, né? Uhum. Então, vai depender muito de qual é o seu objetivo. Porque todas as ferramentas hoje, para você fazer uma abordagem para alguém, você consegue utilizar aquela mensagem customizada quando você vai solicitar a amizade. Então, o LinkedIn normal, ele consegue suprir aí essa questão de networking. Mas se você é aquele tipo de pessoa que você quer realmente impactar, sim, você tem a possibilidade de ir pro Premium. Se a gente está falando de profissões, vamos dizer, de mão de obra, né? A gente acho que não tem essa necessidade, a não ser que eu for, né, um diretor de uma empresa tal, e aí acho que o approach, né, a aproximação aí do networking com o alto escalão da empresa, ou das pessoas que têm relação com essa empresa, aí acho que compensa mais, né, de ter um perfil. Na verdade, o pessoal hoje tem feito a seguinte abordagem, né? Utilizar o LinkedIn até para conversar com profissionais. Então, por exemplo, hoje eu cheguei no Canadá, eu cheguei como administradora, mas aí eu vou virar uma recrutadora, por exemplo, né? Falando da minha carreira profissional. Então, eu posso estar conversando com recrutadores, saber como que é essa profissão, como que funciona. Então, você pode ter aspirações aí. Então, usar o LinkedIn para se conectar com pessoas nesse sentido, entendeu? Então, assim, eu aconselho porque é uma ferramenta que, independe de qual estágio você estiver, ele vai agregar. Tanto é que eu trabalho com as 3 ferramentas juntas, que é o LinkedIn, a Cover Letter e o Resume. Porque eu acredito que para você ter sucesso na sua carreira, você precisa ter as 3 alinhadas. Senão, se cada uma estiver falando uma coisa, você não é assertivo aí na sua busca por uma recolocação, entendeu? Então, eu acredito muito nas 3 alinhadas para que a pessoa tenha aí um resultado mais eficiente. Tem que bater as informações, né? Tem que dar match, né? Sim, tem que dar match. Mas aí o que acontece? Eu falo, pessoal, o LinkedIn, ele pode ter tudo. E a sua estratégia, ela pode estar realmente no seu resume. Você não precisa usar o resume do seu LinkedIn. Você pode anexar o seu resume adaptado para a vaga, entendeu? Então, são várias estratégias que você pode estar utilizando. Porque, assim, na verdade, eu falo que as 3 ferramentas, você pode pôr o que você quiser. A prova real vai estar na entrevista, entendeu? Então, por isso que eu gosto de alinhar sempre com o candidato, para que ele entenda que ele pode pôr. E 85% das pessoas mentem no currículo. 85% mente. Então, assim, qual que é o desafio do recrutador? É saber quem mente melhor. Saber quem mente melhor, entendeu? Então, você pode pôr praticamente o que você quiser nesses 3 documentos. Só que a entrevista, ela vai ser fundamental. Então, você precisa... Eu falo que a entrevista é como se você costurasse, né, toda essa colcha de retalho. Por quê? Porque precisa ter uma coerência. Entende? Então, o que você colocou no LinkedIn, o que você colocou na cover letter, o que está no seu resume, tudo isso precisa se conversar. Precisa ter uma sincronia entre os 3. Mas não tem problema, tem gente que faz transição de carreira e eu falo, deixa o seu LinkedIn do jeito que tá. Por quê? Porque as suas transferable skills, que são as suas competências que são transferíveis, elas vão ser utilizadas. Então, aonde que vai estar isso? Que as pessoas querem, mas aonde que eu vou pôr isso? Você não vai pôr, você vai falar na entrevista. E aí, Rubens, entra aquela parte do networking. Se você conversa com alguém, fica muito mais fácil. Entendeu? Por quê? Porque eu tô conversando com a pessoa e aí eu tive já 2 clientes. Essa semana teve um cliente que foi para entrevista e foi exatamente isso. Ele fez uma abordagem para a empresa e não existia vaga. Entendeu? Ele foi para uma entrevista sem existir uma vaga. E aí eles abriram uma vaga para ele. Porque gostaram dele. Então, assim, eu acho que é muito importante as pessoas terem essa visibilidade. Por quê? Porque ele foi lá e contou a história dele, ele falou a trajetória profissional, entendeu? E aí, o que acontece? A empresa viu o potencial que ele podia estar contribuindo.
Então, você sai daquele, eu falo que você sai um pouco fora da caixa, né? E aqui no Canadá, eu já vi muito disso acontecer, de não existir vaga. Do cliente foi lá, bater um papo na loja, ficou conversando com o senhorzinho na loja e contou a história dele, depois mandou o currículo. O currículo foi uma mera formalidade. O cara já sabia a trajetória de profissional do meu cliente e mandou o resume só por mera formalidade, entendeu? Então, eu falo que o networking, ele é sempre aí esse atalho, porque se você conta a sua história, os documentos depois, o resume, a cover letter, eles são, e o LinkedIn, eles são apenas mera formalidade para o processo de seleção. A entrevista é o principal, né? Antes de você falar aí, né, que as pessoas mentem, né, eu ia fazer esse comentário, né, que quando a gente fala em adaptar o currículo, né, não é inventar, né? É colocar o que realmente você sabe, que está ali nos pré-requisitos da vaga e você realmente atende isso. Né? Se você for basear, né, estamos falando em processo de imigração, se você for basear o seu processo de imigração numa mentira, né, a chance de você cair do cavalo é muito grande. Né? Você coloca todas as suas expectativas, todas as suas demandas em cima daquilo, e a hora que chegar numa entrevista, você não vai ser aprovado na entrevista, porque você mentiu no currículo. Quer dizer, qual o sentido de fazer isso? Né? Não vai ser assim, nossa, enganei. Quem está se enganando é você mesmo. Né? Então, exatamente. Tem que se preparar mesmo, né, para a vaga, para a entrevista, e para chegar aqui e dar conta do recado. Né? Então, o LinkedIn, né? Eu principalmente, assim, meu LinkedIn estava abandonado fazia um bom tempo, né? Quando, sei lá, muitos anos. Então, para quem tá no Brasil e está assistindo, né, esse vídeo, sai um pouquinho aí do Facebook, sai do Instagram, né? Sai aí do TikTok, TikTok, sei lá o que é esse aplicativo aí que o pessoal fica brincando aí, né? E vamos trabalhar, né? O LinkedIn é um perfil, é uma rede social profissional, né? Então tem que se mostrar profissional ali, né? Então, inglês também, ninguém aprende inglês dormindo. Né? Até já vi vídeos disso, o cara falou, aprendeu inglês dormindo. Vai demorar um pouco, vai ter que dormir bastante. Né? Então, tem que se dedicar, né? Acho que principalmente para motorista de caminhão, acho que a maior barreira é o inglês. O segundo grau, acho que hoje muita gente, a maioria das pessoas tem o segundo grau, experiência muita gente tem, mas o inglês é o que pega. E ninguém aprende inglês, assim, vamos dizer que você hoje seja muito básico no inglês e quer vir para o Canadá, né? Estou falando aqui para o meu canal, né? Quer vir ser motorista, ninguém vai aprender inglês em poucos meses, né? Saindo do básico. Então, vai ter que fazer uma imersão de verdade, né? Assistir filme, escutar música, ler legenda, falar sozinho, estudar uma música, cantar música na hora que está sozinho no caminhão lá, soltar pronúncia, assistir um filme em inglês com legenda em inglês, né? Repetidas vezes até entender, né? Então, é melhor sofrer isso no Brasil do que vir assim, muita gente eu escuto, eu vou meter as caras no Canadá. Você vai meter as caras, você vai quebrar a cara, né? Não tem jeito, vai chegar aqui sem inglês, ninguém vai te contratar, tá? Então, os pré-requisitos aí que a gente está cansado de falar, tem que cumprir para depois chegar na questão de procurar trabalho, né? De ter a job offer. Tá? Então, Tatiane, quer comentar mais alguma coisa, falar mais alguma coisa? Eu quero fazer isso que você falou, né, de adaptação do currículo, né, da questão do que você tem que colocar. É muito importante, pessoal, vocês olharem quais são os requerimentos da vaga. Então, quando vocês olharem uma vaga, tem lá os requerimentos, que é os pré-requisitos para você aplicar para aquela vaga. Se você não tiver 75% daqueles pré-requisitos, não adianta você gastar a sua energia para fazer a aplicação para essa vaga. Por quê? Porque você não vai ser selecionado, tá? Então, é muito importante você ter essa visibilidade para você não se frustrar. Porque é exatamente o que você me falou, Rubens. Eu vejo muita gente aplicando para vaga de assistente administrativo. E aí, as pessoas não querem adaptar, porque elas acham que o que elas têm no currículo delas fica subentendido que elas sabem fazer aquilo, entendeu? E aí, elas se frustram, porque elas ficam 3,
tá 5 meses aplicando para vaga e não tem resultado. Por quê? Porque ela entende que ela pode fazer aquele trabalho de assistente, porque todo mundo, eu falo, toda semana tem 10 pessoas falando para mim que aplicou para uma vaga de assistente administrativo no Canadá. É a vaga mais concorrida. Por quê? Porque as pessoas deduzem que podem fazer aquilo, mas se você não colocar efetivamente no seu currículo coisas que destaquem para você ser selecionado para essa vaga, você não vai ser selecionado. Então, eu acho que isso é muito importante falar para o pessoal, porque eu vejo pessoas também se frustrando na questão do job search, entendeu? Então, se você não tiver realmente essa visibilidade, as chances são menores sim, e aí você acaba tendo essas dificuldades. Tem que, né, se tem preguiça de trabalhar, vamos dizer, 1 hora no currículo aí para adaptar para a vaga, é porque não está tão interessado assim na vaga, né? Acha que vão lá buscar na sua casa porque você manda um currículo genérico para todo mundo, né? Então, novamente, né, a gente ouve muito no Brasil, né? O Canadá está em busca de brasileiro. Mentira, o Canadá não está em busca de brasileiro, não. Tá? Não fica se iludindo aí que os canadenses vão aí no Brasil te buscar de tapete vermelho, não. Né? O que acontece de verdade é que aqui há trabalho, né? Sim. O mercado de trabalho, eu estava lendo hoje, né, que nós estamos entrando hoje aí na terceira fase aí da liberação aí do Covid, né? O mercado já tá começando a aquecer, né? Logo as empresas vão começar a contratar de novo, né? Sim. Então, só que só vai contratar quem realmente está preparado, né? Então, motorista de caminhão, por exemplo, é a maior demanda do Canadá e eles não saem, para quem está ouvindo aí ter uma ideia, eles não pagam o curso, né? Que assim a maior dificuldade é ter quem hoje tem aqui $10.000 para pagar no curso, que seja menos, né? $7.000 para pagar no curso, pouca gente tem. E tem muita gente aqui, eu conheço muita gente que quer ser motorista, mas pô, tem que sacrificar, né, para fazer o curso e tal, porque fazendo o curso, falando inglês e tal, vai ter oportunidade. Então, se a pessoa tá tendo uma vaga aí, e a gente está falando aqui, né, ó, tem que personalizar o seu currículo para aquela vaga. Se a pessoa não se dá esse trabalho, eu vou repetir uma frase que eu vi aqui no metrô, né, inclusive era do governo do Canadá, né, o Canadá é para todos, mas nem todo mundo é para o Canadá, né? Então, verdade. se você quer imigrar, quer trabalhar nesse processo, você para de sonhar e começa a trabalhar um pouquinho. O básico aí, né? A gente está falando aqui, está ensinando, ó, tem que personalizar o seu currículo. Se não se dá o trabalho de fazer isso, fica no Brasil, porque isso não é nem a ponta do iceberg das dificuldades que te esperam por aqui, né? Tá, então, mais alguma coisa, Tatiana? Não, acho que eu respondi essa pergunta, né? Sim. Tá, então, eu queria te agradecer. E fale um pouquinho assim, você faz consultoria para isso, né? Seu trabalho, você presta consultoria para quem está no Brasil e quer se preparar, vamos dizer, já tem todos os outros pré-requisitos e chegou no ponto da job offer. Você ajuda e você faz essa consultoria de ajudar essa pessoa a se preparar para conseguir a job offer aqui, né? Sim, eu faço. Então, se a pessoa ela já está planejando ir vir com PR, ou se ela já está planejando vir fazer um estudo, se ela já está planejando chegar aqui de alguma maneira, né, a gente já consegue estar dando esse suporte desde o Brasil para a pessoa já ir se preparando. Então, desde se a pessoa, eu estou em dúvida que carreira que eu vou seguir, então a gente consegue estar dando um direcionamento de carreira. Se a pessoa vai fazer uma transição de carreira, não sabe como fazer essa transição de carreira, a gente também consegue dar um suporte inicial, né, do processo. E aí a gente consegue alinhar as 3 ferramentas de carreira, que é essas que nós citamos, o resume, a cover letter e o LinkedIn. Eu tenho um preparatório só para estar desvendando aí o networking, porque não é normal, não são todas as pessoas que têm o hábito de fazer networking, então eu senti a necessidade de ter uma consultoria aí focada para isso. Nós temos também uma consultoria só para trabalhar o personal branding. Então, hoje, mais do que nunca, Rubens, a questão do LinkedIn, as pessoas precisam entender
que elas precisam trabalhar seu marketing pessoal, né? Elas precisam trabalhar de uma maneira que elas consigam se destacar. Então, a gente consegue também fazer um trabalho com isso, né? Só com personal branding. E tem a parte do preparatório para entrevista também, que é juntar tudo isso, né? A pessoa precisa saber que história que ela vai contar na entrevista, porque aqui a entrevista também é diferenciada e é muito focada na parte comportamental. Então, você precisa entender como que você vai responder as perguntas de uma maneira coerente com a sua trajetória profissional, mas como você vai resolver o problema da empresa, porque se a empresa está te contratando é porque ela precisa resolver um problema e você é o profissional qualificado para isso. Então, você precisa entender como você vai contar isso na entrevista. Então, a gente consegue preparar as pessoas para todas essas etapas aí que ela que ela vai passar durante aí a recolocação profissional aqui no Canadá. Legal. Então, assim, de novo, né, relembrando aí quem está vendo o vídeo, depois que cumpriu todas as outras etapas, todos os outros pré-requisitos, e fala assim, só me falta job offer, a Tatiane pode te ajudar. Como que o pessoal te acha, Tatiane? Bom, o pessoal pode me encontrar pelo Instagram, né? Então, eu tenho um canal que é believe.brasil com Z. O pessoal consegue me seguir, ou pelo LinkedIn também, Tatiane De Fácil. O pessoal consegue me encontrar. E é exatamente isso, Rubens. Então, assim, tanto é que o pessoal, eu já faço a seleção dos clientes através do idioma. Então, para trabalhar comigo, precisa ter pelo menos aí o inglês avançado, porque caso contrário eu não consigo atender, porque todo o material que a gente passa, para você começar a fazer networking, para começar a fazer trabalho voluntário, tudo isso você já precisa estar com o idioma. Então, já tem aí uma pré-seleção com relação a isso já no início, mas, independente disso, a gente consegue estar trabalhando. Se você ainda está trabalhando com o inglês, a gente consegue ter o direcionamento de carreira e consegue falar de transição de carreira. São as consultorias que eu consigo direcionar se o seu inglês ainda ele não está aí no ponto, né, para estar alcançando seu objetivo. Mas eu gosto de deixar isso claro para as pessoas também não se iludirem, porque se você não tiver com inglês bom, e já teve gente aqui do Canadá mesmo de eu não atender, porque é frustrante, tanto para a pessoa que está buscando, quanto para mim, e aí a gente não consegue ter um trabalho efetivo. Então, eu prefiro aí selecionar mesmo os clientes para que todos possam aí atingir a meta de uma maneira aí pontual. Legal. Então, novamente, queria te agradecer aí. Queria não, quero, né, te agradecer pela sua disponibilidade aqui de estar perdendo não, né, investindo esse tempo aqui com a gente. E quem for deixar depois as descrições aí do seu LinkedIn, do seu Instagram, na legenda aí para o pessoal entrar em contato com você, tá? Mas, pessoal, também não é para ficar mandando mensagem pedindo isso ou aquilo, tá? Ela é profissional, tá? O trabalho dela, ela cobra para fazer isso, então não é para ficar lá mandando mensagem para tirar dúvida, não sei do que, né? Então, mas, Rubens, vamos deixar. Eu também tenho eu tenho também o YouTube. O meu YouTube não é tão badalado quanto o seu, mas eu acho legal eu deixar lá, porque o pessoal consegue acessar já tem bastante material, né, que eu estou produzindo lá no YouTube, então o pessoal já consegue ter um pouco aí de informação do mercado em si, né? Então, lá tem falando de currículo, tem falando de networking, já tem material aí que o pessoal consegue tirando algumas dúvidas. legal. Como que é o nome lá do YouTube? Boa pergunta, não sei, eu vou colocar, eu te mando. Você me manda, eu ponho na legenda. O youtuber aqui é você, eu tô começando a pensar no YouTube. Tá mas bom, depois então eu te mando o link e aí você coloca na legenda pro pessoal. Legal, então. Então, obrigado, Tatiane. Então, um bom final de semana, hoje sexta-feira, né? Bom final de semana para você. E obrigada, Rubens, agradecer pela oportunidade. também quem pode falar. Não, eu quero agradecer mais uma vez o pessoal, né, que te segue aí, que está sempre querendo saber mais informações sobre o Canadá. Então, é com muito prazer que eu disponibilizo aí o meu tempo para estar ajudando o pessoal, que eu sei que as dúvidas elas são, claro, elas surgem, né? E contem com a gente aí na medida do possível para a gente poder sanar a dúvida de vocês.
Mas você já tem bastante conteúdo, né? O Rubens está produzindo sempre bastante conteúdo, eu também tenho bastante conteúdo. E a gente está aqui para sanar as dúvidas de vocês e direcioná-los para o melhor caminho. Não, quem tá no Brasil e quer informação, né? Tem bastante gente hoje colocando informação na internet, né? Eu estava no Brasil, né? Também tenho quase 3 anos aqui. Eu assistia quase todos os vídeos lá dos irmãos Prezer, né? Acho que são os mais conhecidos aqui do Canadá, né? Com relação ao YouTube. Eles têm muita informação, inclusive eles têm uma área VIP, uma área paga e tal, né? Quem realmente está interessado, inclusive para networking, né? Essa área VIP deles eu não paguei, né? Não fiz, mas eu já vi muito depoimento positivo de quem participa dessa área VIP deles lá. Eles têm assim muita informação, muito networking de quem realmente tem um plano sólido de vir para o Canadá, né? Deixa eu ver. Tem o Cláudio também. Ele mora lá em Moncton, né? No New Brunswick. Ele tem também um canal assim. Ele passa muita informação também, principalmente aí do mercado de trabalho, da vida dele, como ele fez 1 ano agora, essa semana que está aqui no Canadá, já é PR, já tem, acho que trocando lá de profissão também. Enfim, tem muita informação, né? Quem está no Brasil tá cru, né? Tem muita informação aí para poder ir se direcionando, né? Então, informação é o que não falta, né? A gente está na era da informação, né? Eu acho que o mais importante... Eu não vi vídeo nenhum para estar aqui. E para mim é muito bacana porque, assim, tudo que eu dediquei na minha vida, que eu segui os vídeos, nada aconteceu para mim, né? Mas quando eu nunca segui, acabei dando certo, que foi aqui e nos Estados Unidos. E eu acho que o mais importante eu lembro quando eu estava nos Estados Unidos, as meninas faziam os blogs, né? Naquela época era muito famoso as au pairs fazer blogs. E eu falo, gente, o mais importante é vocês escreverem a trajetória de vocês. Porque por mais que o outro venha contar, né? Eu contei minha história aqui no início para vocês, cada um tem a sua história, né? Então, a questão é o quanto você está preparado para executar aquilo que você está buscando informação. Por quê? Porque às vezes você só fica buscando informação, mas você não executa, então você não vai chegar em lugar nenhum. Então, acho que o mais importante é que aí você fica com overload de informação e você não sabe tomar decisão. Então, acho que é muito importante vocês terem um direcionamento também, porque às vezes e aí você fica vivendo a vida dos outros no Instagram e você não vive a sua. Aí você passou 5 anos, você pensando no Plano Canadá e você não realizou. Então, é muito importante você... eu costumo falar isso pro pessoal, gente, segue 2, 3, no máximo 5 e faz a sua história rodar, porque a sua história é mais importante do que a do outro. Não adianta você ficar seguindo a história do outro, entendeu? E eu acho que foi o que eu fiz. Quando eu cheguei aqui, que eu descobri que tinha essa história de Plano Canadá, eu falei, nossa, onde que eu tava, né? Que vocês estavam falando disso há tantos anos e eu não tava nem sabendo. Então, assim, por quê? Porque eu não fiquei olhando. Eu peguei e vim e fiz, né? Então, acho que isso é muito importante para vocês, que às vezes vocês ficam gastando muita energia consumindo conteúdo e não aplicando aí em tomada de decisão. Tem que deixar de sonhar e botar o plano em prática, né? Exatamente. É que eu sou muito executora, né? Então, tanto é que para trabalhar comigo nas consultorias, a pessoa precisa ter esse perfil, porque não adianta ficar falando do currículo e a pessoa não executar. Porque é isso, vocês precisam ser protagonistas da história de vocês. Então, vocês só vão ser protagonistas quando vocês passarem a executar, deixar de sonhar e realizar, entendeu? Então, que nem a sua consultoria, na questão aí do LinkedIn, da cover letter, do resumê, você vai ensinar a pessoa o que ela precisa fazer, né? Você não vai fazer para a pessoa, né? Exatamente, eu não faço para ninguém. A pessoa, ela tem que saber que ela vai pôr a mão na massa. Por quê? Porque... Para mim, não faz sentido eu escrever o resume da pessoa, porque ela precisa saber o que ela tem no currículo dela. Porque depois é ela que vai ter que falar na entrevista. Vai ter que alterar de acordo com a vaga também, né? E você vai ter que alterar de acordo com a vaga. Então, assim, existem profissionais que escrevem currículo? Sim, existem profissionais, mas essa não sou eu. Eu dou os improvements. Eu sou aquela que, como eu sou recrutadora, eu trago para você a visão do recrutador. Eu trago para você o que você vai precisar colocar para chamar a atenção de quem está lendo o seu currículo, entendeu? Então, meu trabalho é muito hands-on. Então, mas eu acho que o Canadá é isso, né, Rubens? Se você não vier com essa questão de, tipo,
a água tá batendo na sua bunda, você vai ter que fazer. Então, esse é o perfil do Canadá. Então, eu acho que é muito importante as pessoas já terem esse ritmo para visualizar como que é a vida real aqui, entendeu? E a água gelada, né? É, bem gelado. Tá joia, então, Tatiana. Muito obrigado novamente, tá bom? E vamos ver se a gente marca um café aí pra gente se E encontrar. vamos, que agora estágio 3 a gente consegue já se encontrar. Legal, então. Muito Tá obrigado bom? pela participação, viu? Então tá bom. Então, Rubens, Tchau. obrigada. Obrigado, Tchau, pessoal. tchau. Um abraço. Tchau. E finalizar. And